Boa tarde a todos, muita paz. Estamos vivendo uma época, nos dias atuais desta semana, que voltamos nossos pensamentos diretamente a Jesus. Então, meus irmãos, optamos por falar um pouco sobre quem matou Jesus. Desde crianças, aprendemos que Jesus foi crucificado por uma causa: salvar a humanidade. Isso não deixa de ser verdade. A intenção de Jesus era salvar a humanidade no sentido de retirar a humanidade do sofrimento imposto pelo romano, mas principalmente do sofrimento imposto pelo próprio sinédrio, pelo próprio povo judeu, os dominantes da época. Então vamos nos ater mais ao processo do julgamento, que é o que nos leva a pensarmos sobre o tema, que é quem foi o assassino de Jesus. Primeira coisa, temos que considerar a ação de Pôncio Pilatos. Na tão falada, na tão conhecida atitude de lavar as mãos para não assumir a responsabilidade do que seria feito com Jesus. Na realidade, Pilatos não lavou as mãos para não ser responsabilizado. Pilatos lavou as mãos para não deixar que caísse sobre ele a responsabilidade de contrariar os sacerdotes, os judeus do Sinédrio. Então foi uma jogada política muito bem pensada, em que ele decide sair do processo de julgamento e deixar nas mãos do povo judeu o destino de Jesus. Caifás, homem esperto, ganancioso, avaro, defendia o seu cargo de sumo sacerdote da forma mais intensa, mais violenta que se possa imaginar. Basta lembrar o episódio de Jesus expulsando os vendilhões do templo. Jesus fez isto tentando demonstrar que a casa do Pai não é local de comércio. Mas o comércio que existia ali, no Sinédrio, na casa de Deus, era patrocinada pelos sacerdotes. Eles impunham ao local um caráter, um jeitão de banco central de Israel da época. E eles é que dominavam financeiramente tudo o que acontecia ali. Então vejam, a atitude de Jesus em expulsar os vendilhões teve a seguinte característica: expulsar os sacerdotes do Sinédrio, porque eles vendiam para o povo pobre, ignorante, simples, a ideia de salvação. E isto a duras penas, a preços altíssimos, em que o povo sofria para poder pagar o que era cobrado. E Caifás, genro de Anás, que era ainda mais poderoso, embora já estivesse aposentado, mas que dava palpites e que, por trás dos bastidores, determinava o que deveria acontecer. Ele havia decidido
que tinha chegado o momento de acabar com a brincadeira de Jesus. Por fim, a tudo que ele vinha construindo, no sentido de abrir os olhos do povo, de fazer com que o povo enxergasse os absurdos que eram praticados em nome de Deus. Então, se utilizando de testemunhos falsos, Caifás, Anás e os demais componentes do Sinédrio determinaram, num julgamento enganoso, errado, que Jesus queria destruir o templo, que Jesus queria destruir os sacerdotes. Jesus não queria nada disso, e jamais Jesus faria qualquer coisa que destruísse as ações de ninguém. Jesus queria que uns e outros vivessem dividindo aquilo que possuíam: o conhecimento, o amor ao próximo, o bem-estar social, o entendimento político, porque a política já naquela época era utilizada para dizer que Deus é que havia mandado fazer isto, fazer aquilo outro. Então, Caifás, ao lavar as mãos, Pilatos, ao lavar as mãos, nada mais fez do que jogar nas costas de Israel a responsabilidade pela morte de Jesus. E Caifás grita: não, nós não podemos fazer isto. Nosso Deus, nossa religião, não nos permite tirarmos a vida de ninguém. E Pilatos fica outra vez com a batata quente nas mãos. Então, inteligentemente, ele diz assim: eu não vejo nada de errado nesse Jesus. Vocês querem a punição. Vamos entregar esse homem aos soldados, que eles façam o que deve ser feito. Então, nesse contexto que estamos colocando em foco, quem desses três elementos, Caifás, Pilatos e soldados, quem matou Jesus? Na realidade, me parece, meus irmãos, que Pilatos é o mais responsável de todos, porque ele representava o imperador romano. Ele tinha o poder de decisão e não usou esse poder. Por que não usou? Porque ele tinha interesses econômicos com os sacerdotes. Ele fazia o joguinho do toma lá da cá. Entregaram Jesus aos soldados, que usaram da violência que nós conhecemos e crucificaram Jesus. Ora, meus irmãos, seria impossível evitar que isso acontecesse. Certamente Jesus não premeditou a sua morte, portanto, Jesus não é responsável pela crucificação. A crucificação era o exemplo maior de sofrimento, de castigo, imposto pelo Sinédrio. Crucificação era uma prática do povo judeu. Não era Pilatos, governador, representante de Roma, que aplicava. Eram os sacerdotes. Portanto, os sacerdotes são tão culpados quanto Pilatos. Disso podemos entender o seguinte: a morte de Jesus não foi um castigo propriamente dito. A morte de Jesus foi uma punição política e econômica. Porque uma coisa é certa: o poder que os sacerdotes tinham, utilizando o templo de Israel para encherem seus bolsos, para tirar dinheiro do povo,
para dividir dinheiro com Pilatos. E diz que eles trabalhavam no Sinédrio, na época, 18.000 pessoas. Quer dizer, 18.000 privilegiados. Então, tudo não passou de uma trama política, em que os maestros dessa trama foram Pilatos e Caifás, comandados por Anás, que fazia tudo, trabalhava tudo por trás dos bastidores. Morte política ou não? Para nós, seguidores dos ensinamentos de Jesus, não nos importa. Importa sim pensarmos que a sua vida valeu a pena, que a sua morte é a causa da nossa transformação, é a forma que temos de renascer para a vida eterna. Paz a todos, boa Páscoa, até uma próxima vez.